E aí, pessoal da classe Política segundo a Bíblia, tudo bem? Estamos testando um novo software para gravar as aulas. Esperamos que vocês gostem e assim fica mais dinâmico também. Nós trataremos o capítulo 4. O livro já está acabando, a maior parte já foi, mas o Wayne Gruden trabalha o desenvolvimento de uma cosmovisão bíblica para que tenha o desdobramento correto quando você for votar ou pensar em alguém, né, para um candidato, enfim, para você pensar toda a política, né, de uma maneira geral, não só quando você for votar, mas entender o que é certo e errado, por que é certo e errado. Então, vamos orar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula do Rafael Ramos e espero que vocês estejam crescendo com isso. Nós estamos nos aproximando do fim do curso e expectativas que foram criadas, espero que sejam supridas, né, da nossa parte também, de que você que assistiu esse curso cresça, ame a Deus, aprenda sobre política e entenda que você tem uma grande responsabilidade enquanto cristão e enquanto cidadão. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua vida em nós, que nos transforma, nos molda, nos dá sentido, nos ensina como um cristão deve viver, se relacionando com tantas áreas que nós temos que nos relacionar. A tua palavra nos dá a sabedoria necessária, a sabedoria abundante para vivermos de modo que te agrade. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um que assistiu o curso até aqui, continuará assistindo, e para que sejamos todos edificados e amadureçamos como cristãos e como cidadãos brasileiros. Assim nós oramos pedindo a Ti iluminação, esclarecimento e alegria, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que é uma cosmovisão bíblica, né? É importante que a gente pense cosmovisão como os valores que vão nortear a nossa vida, ao mesmo tempo tem uma construção intelectual que nós fazemos daquilo que nós cremos e tem um ímpeto interno, né? Ninguém precisa falar para você, por que a cor X é melhor do que a cor Y? Você tem preferências. Então, cosmovisão envolve isso também. Não é só conteúdo, é uma construção de um todo, né? Alguns gostam de usar o exemplo do óculos, que cosmovisão, no caso, seria a lente pela qual você interpreta e vê todas as coisas, né? E para o cristão, uma cosmovisão, ela precisa ser coerente com o fato básico e emblemático. Deus criou tudo o que existe. Isso começa em Gênesis 1. No princípio, Deus criou, no princípio criou Deus. O elemento mais importante para entender a realidade, o que é, passa por isso, né? O que é esse que existe? Depois vem a criação, né? Aqui a gente está falando da criação de uma maneira material, trazendo matéria à existência, e depois vem os desdobramentos de vegetais, animais, enfim. Em Gênesis 1, de 11 a 25, Deus diz sobre aquilo que ele fez, afirmando que aquilo é bom. Então, o próprio Deus ele qualifica a sua criação, ele não deixa em aberto, não há dúvida, ele determina, isso é bom. Deus cria o ser humano, né? Cria primeiro o homem, depois ele vai criar a mulher, de acordo com a sua imagem, com características. Deus imprime, né, a ideia de um molde. Ele vai moldando, né? Falando muito, né? As características que ele quer comunicar nesse ser que ele criou, que vai ser chamado de ser humano. Então tem características suas. E não é essencialmente, nem de maneira mais importante, características físicas, mas muito mais a capacidade de se relacionar como Deus na Trindade se relaciona, capacidade de demonstrar amor, capacidade de volição, né? Eu quero, eu ajo, capacidade cognitiva,
Enfim, um ponto essencial do desenvolvimento da cosmovisão é esse. É o elemento mais importante para você entender todas as coisas. Deus, ele cria a realidade. Então, nós temos algumas conclusões, né, que o Wayne Grudem vai fazendo ao longo do livro, né, que é importante que você tenha noção. Se Deus é o dono de tudo, né, se ele é o criador, ele se torna naturalmente, porque ele é o dono, ele que fez a coisa acontecer, o ponto de referência. Então, ele é o criador. Naturalmente, o que não é o criador é a criatura. E é isso que nós somos. Você e eu e a pedra e o gato, enfim, todo tipo de coisa que não é o criador é a criatura. Isso só nos qualifica em relação a ele. Por isso que algumas linhas filosóficas e teológicas também, né, porque tem desdobramentos teológicos, que perdem Deus como Criador, não conseguem qualificar as coisas. O ser humano é humano em relação a quê? O humano em relação a quem? Qual é o parâmetro de ser humano? Quando o ser humano faz algo errado, ele faz algo errado com base em quê? Qual é o parâmetro pelo qual nós nos medimos? O que é normal? O normal é o que a maioria faz? Essa é a nossa definição de normal? Esse é o esperado? Enfim. Então, o criador-criatura aí coloca uma necessidade de nós existirmos em referência a Deus. Logo, uma aplicação. Se uma escola exclui do seu ensino essa informação, do quê? De que Deus criou tudo, ela nega o princípio básico de uma cosmovisão bíblica. Então, nós temos o ensino bem, mas muito mesmo, né, trabalhado nas escolas, de que o homem veio do macaco, a parte evolutiva, né, é a parte tratada de forma mais marcante, e isso mostra que a Bíblia está sendo escanteada, né, está sendo deixada de lado. Então, é importante que a escola ela trate também a cosmovisão bíblica como uma das várias, né? E não apenas um aspecto religioso, mas um parâmetro defendido e crido por pessoas que existem inúmeros, né, cientistas, etc. e tal, que creem. Não estou falando necessariamente, né, só entender como eu entendo, mas existem várias pessoas que creem nisso. E por que é rechaçado e abandonado? Você toma da população, das crianças, né, que vão aprendendo, a base de uma realidade, uma perspectiva mais abrangente. Já que o mundo é tão plural, por que não se ensinar a perspectiva bíblica sem espantalhos, como uma defesa plausível daquilo que é construído e que vem acontecendo, né, ao longo de toda a história, sendo defendida por homens de todas as classes sociais. Aí você já tem um primeiro problema, que a cosmovisão bíblica vem sendo atacada e desprezada. Independente se você é protestante ou católico, mas se você crê que há um Criador e de alguma forma ele se envolveu, provavelmente as escolas têm excluído, né, escolas que não sejam confessionais, cristãs, têm excluído esse ponto. O segundo ponto importante é, Deus é criador, ele é a essência, né? Ele ordena tudo e ele é único. Não existem vários deuses, existe ele, é tratado como ele. E ele trata a si como nós, quando ele vai falar lá na Trindade antes de criar o homem, né? Fala, façamos, ele usa uma linguagem plural. Então Deus é o único enquanto entidade, né? Enquanto indivíduo, e ele ao mesmo tempo em três pessoas com personalidades diferentes. Aí nós temos o grande mistério da Trindade. Mas enquanto indivíduo, que você fala Deus, ele é o único. E ele revela a si seus padrões na Bíblia. Ele não fez isso apenas de uma maneira aleatória, mas ele fez isso intencionalmente. Deus nos deu um livro, né?
Você pode se alegrar por isso. Ter um livro em períodos extensos da história, ele se comunicou de inúmeras formas, verbalmente, se manifestando, né, mostrando sinais, mas em determinado momento ele inspira os homens para que escrevam isso. E aí nós temos hoje a palavra de Deus. Ele não só revela a si, mas ele revela os seus padrões, as suas expectativas e determinações a respeito de como a sua criatura, e nós somos seres humanos, né? Somos os maiores interessados nisso, como nós, enquanto criaturas, devemos viver. E esses padrões estão na palavra de Deus. Então aqui você tem, né, o conhecimento do Criador. Esse conhecimento, essa determinação do que é ou não, como deve ser feito, vem dele mesmo. Então, só poderia vir dele, que é o Criador, é o dono, é aquele que administra essas coisas. E os seus padrões morais, o que são padrões morais? Certo e errado. São indiscutíveis e imutáveis. Ele vai revelando de uma forma limitada no começo pequenos brilhos de quem ele é, afirmações e verdades, e aí ele vai aumentando gradativamente a revelação sobre si. E aí nós temos o ápice em Jesus Cristo e no Evangelho, que nos mostram, né, a manifestação perfeita da vontade de Deus a nós. Quando eu digo nós não judeus, né, de maneira bem enfática, nós gentios, povo que é assimilado ao povo de Deus. E aí constitui um povo de gente de toda a tribo, língua e nação. Então Israel tinha os 10 mandamentos e muito mais, não só 10. Isso está lá em Êxodo 20, você pode ler aí na sua casa. Tem os 10 mandamentos bem trabalhados lá, mas existiam inúmeras leis que eles seguiam. E isso foi dado pelo próprio Deus. Então, essas leis eram indiscutíveis, elas eram normativas, elas eram imutáveis. Esses princípios e valores, né, que Deus foi revelando depois uma essência mais profunda para aquela lei externa. O ponto não era simplesmente punir o mal, mas era promover um amor, seja em comunidade, seja no casamento, entre pais e filhos, enfim, a célula menor da sociedade, né, que é a família. Então o padrão divino vale para todos os seres humanos, vale para toda a criação, obviamente, né? Mas nós somos os únicos seres racionais, então nós podemos pensar sobre isso. O cachorro não vai pensar sobre o padrão divino. Então, ele vale para todos os seres humanos e ele exigirá conta de todos os seres humanos. Isso é muito legal, porque Deus não vai ficar mudando o padrão. Ele vai exigir de todos, todos terão que prestar contas diante dele, né? E Atos 17, nós temos aí o discurso de Paulo em Atenas. Atenas, cidade grega, gentia ou gentílica, não judia ou judaica, e ele prega o evangelho, que eles deveriam se arrepender. A salvação não é só para os judeus? Não. Ele prega o evangelho de uma forma que atinge aquelas pessoas, né? E no versículo 30 e no versículo 31 diz assim: Deus, né, que fez o mundo e tudo o que nele há, ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Não interessa a reação deles. Deus vai julgar o mundo com justiça, e isso independe do cara que está no interior, do cara que está no grande centro, que está ouvindo isso todo dia, que vai ouvir o evangelho uma vez, não importa. O fato é, Deus vai exigir justiça. E aí nós temos uma conclusão, né? Deus ordena não matar, em Êxodo 20, versículo 13, e de forma bem interessante a tradução, ela causou inúmeros problemas já, essa parte do não matar, não matarás, e o que significa isso, né? A gente não pode matar nada, nenhum animal, a gente não pode matar para se proteger,
a gente não pode entrar numa guerra ou proteger. Não é isso que a Bíblia diz, senão ela não nos diria para proteger os mais fracos também. Então a gente tem Êxodo 20, versículo 13, que diz não mate, na maior parte das traduções que nós temos em português. Mas significa não assassine. Depois nós temos outros versículos que deixam claro isso. Porque quando você mata um animal e se alimenta, isso é matar. E a Bíblia não se opõe a isso. Ela se opõe à maneira como você mata o animal. Você não pode ser cruel e ter prazer em fazê-lo sofrer. Mas ela não se opõe ao fato de você matar para se alimentar, por exemplo. Então aí a gente está infringindo o mandamento? Não, porque a tradução pesa, a língua portuguesa tem os seus melindres. Então, não assassinarás seria o conceito mais adequado. Nós não devemos assassinar o nosso próximo. Então Deus ordena não assassinar em Êxodo 23. É uma regra, está claro. Logo, se não é para assassinar, isso vale, né? Ou não deveria valer para evitar que nós matássemos bebês, independente de sua concepção, até quanto tempo que ele está dentro lá da barriga, independente. Nós não deveríamos preservá-los, preservar a vida. Doentes terminais, em alguns países a pessoa, né, tem talvez o direito, a família da eutanásia e acabar com a vida. Ou sua, ou a família votar, né, para que aparelhos sejam desligados. Não é simples, mas é assassinar. É deixar a pessoa morrer não naturalmente. Tem um dedo ali. Então não é bem deixar, né, intervir para que ela morra. Ou pessoas com deficiência física ou cognitiva. Existem países onde o aborto é permitido, de pessoas com síndromes e deficiências, enfim. Então, se não é para assassinar, não assassine. É uma aplicação com base na conclusão. Deus deixou bem claro, não assassine. Um exemplo aí da autoridade que ele dá dizendo isso é certo ou isso é errado. Não tem como o certo ser certo e errado e o errado ser errado e certo. Deus ele estabeleceu coisas bem claras. E nós temos a necessidade de conhecer a palavra dele para descobrir, né? O que é isso e como isso se relaciona conosco. Para vivermos de uma maneira coesa, correta e, né, coerente, a ponto de entendermos nas situações extraordinárias, né, que fogem ao ordinário, como devemos nos pautar. E os cristãos nunca tiveram dúvida a respeito do valor da vida. Em tribos indígenas, meninas eram assassinadas. Na Índia pré-cristã, vamos dizer assim, quando os primeiros missionários chegaram lá, William Carey, missionário batista, ele batalhou pesado para meninas terem educação, para as castas mais baixas e rejeitadas terem educação, para que viúvas não fossem queimadas vivas com os corpos dos maridos, que era uma prática comum, fruto de uma convicção religiosa. Então o cristianismo ele se posiciona contra isso. Não se posiciona contra as roupas, né, ou a nudez, a ausência de roupas de alguns índios, mas se posiciona contra o assassinato, porque é um valor indiscutível, o valor da vida para o cristão. Nós temos também um terceiro ponto que faz toda a diferença, e a gente vai ver por quê, com que isso seja crido e bem aceito, que a criação original era muito boa. Eu já falei um pouco sobre isso, né, antes, e volto a falar agora. A criação original era boa, não havia erro quando Deus criou e, a princípio, quando ele colocou o homem. O pecado vai vir e se tornar o grande problema, né? O grande e maldito ator principal, né, dessa história em alguns momentos. Então a criação era boa, sem pecado, sem morte, sem doenças e desgastes. O ser humano vivia uma condição privilegiada, mas veja bem, já havia trabalho e a terra produzia.
Então nós temos o trabalho do homem aqui, que ele recebe do próprio Deus em Gênesis 2,15, de cultivo da terra. Olha o que diz Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então aqui ele está falando, ó, você vai cuidar e você vai comer. Você pode trabalhar a terra é boa. Pensa, já parou para pensar como deveria ser a produção de um lugar ausente de pecado, com todas as condições climáticas e biológicas de todos os seres trabalhando juntos, sem morte, sem bagunça, enfim, sem a destruição da terra. Isso daí é grandioso demais. E para o cristão ansiar novos céus e nova terra, a gente não vai ser um monte de fantasminhas sem pernas voando na eternidade, não, meus irmãos. Nós vamos viver e desfrutar de um novo corpo, com propriedades que nós ainda desconhecemos, mas que o próprio Deus preparou para nós. E isso vai mudar totalmente a nossa maneira de nos relacionarmos, porque vai tirar o pecado. Um corpo físico sem pecado. Esse não é o seu anseio? Desfrutar das boas coisas que não são pecaminosas, sem a bagunça do pecado no seu corpo, nas limitações, na sua mente, nas emoções, enfim. O trabalho do homem era cultivar e guardar o jardim, como eu li, mas ele deveria desenvolver, né? Tornar útil. Porque cultivo não é só ficar olhando, mas é tornar produtivo, para que ele pudesse desfrutar, achar as melhores maneiras de que plantas, né, sejam cultivadas junto, para que a terra seja, né, bem cuidada, que o fruto seja bem aproveitado para que se torne adubo. Enfim, pensa num mundo ideal, num mundo perfeito, é esse. E se você der uma olhada em Gênesis 2 e 3, você vai perceber, né, que, diferente do que alguns alegam, mentirosamente ou divulgando meias verdades, o trabalho vem antes da queda. Cultivar é trabalho, é responsabilidade dada pelo próprio Deus. E sendo Adão o representante, e nós descendentes de Adão, o que ele recebeu de responsabilidade continua vindo sobre nós. E nós precisamos trabalhar, produzir. Não que todo o trabalho deva ser braçal, mas tem que haver trabalho. O ser humano precisa produzir. E muitas vezes a nossa inquietação, ela existe por causa de uma convicção errada, porque nós aprendemos que o trabalho veio depois do pecado. Mas o trabalho é bom, tudo é bom que Deus criou. Deus criou o trabalho para o homem, logo o trabalho é bom. Tudo isso antes da queda. Ruim é o pecado que apodrece tudo, muda a nossa disposição, nos torna resistentes contra Deus, ingratos, destruidores do mundo, enfim. Mas o pecado vem antes da queda. Eu ouvi uma analogia interessante de alguém, não sei quando, mas que dizia assim, que depois da queda, o ser humano tem a sensação de que ele trabalha e enche um saco, né, de bens e de inúmeras coisas, e ele caminhando de volta para casa, ele chega lá e descobre que o saco está furado. E aí tem toda a frustração. E não é assim com você? Quando você faz uma planilha, quando você carrega um caminhão, quando você contrata funcionários e as inúmeras frustrações, um erro, uma informação, um e-mail não mandado, uma ligação, um prazo que se perde, como isso nos frustra. Nossa, não era para ser assim, né? No fundo, uma luzinha apontando para uma eternidade, que isso vai ser corrigido, e uma saudade de onde nós saímos. Conclusão: Deus criou a Terra, Deus criou o universo, né? Seria o termo correto, mas no nosso caso principalmente o planeta Terra. Ele criou tudo muito bom e com toda a capacidade produtiva.
Se a gente consegue produzir muito em pecado, imagina antes. Imagina sem pecado, sem nenhum erro, sem nenhuma destruição que nós pudéssemos causar como humanidade. A aplicação dessa verdade é que ociosidade e preguiça, né, a falta de ação, a falta de fazer as coisas prosperarem e crescerem e se desenvolverem, desonra a Deus. Deus te deu capacidades cognitivas, físicas, honre-o. Seu corpo não é para ser exibido, seu corpo é para ser produtivo. Claro que em algum ponto você vai exibir, porque nós vivemos em sociedade, alguém vai ver. Todo mundo quer ter um corpo bonito, mas acima de tudo que seu corpo, sua mente, sua disposição seja para ser produtivo para Deus, como idealizado por Deus, para honrá-lo, para o bem do próximo, né? Para que não haja desperdício das suas capacidades. E logo, diante disso, o ideal de Deus não é que você ganhe na loteria ou que todo filho dele ganhe tanto dinheiro quanto quiser para poder ir para uma ilha ou, como nós moramos no interior, né, aquele sonho, comprar uma casa na praia ou uma chácara, rancho, roça, fazenda, sítio. Eu não sei a diferença, cada um usa um termo. Para você viver a sua vida lá todo final de semana, durante a semana, e não servir ninguém, não ser edificado. Às vezes nós batalhamos anos por isso e chegamos à conclusão de que, olha, que coisa, consigo e agora não sou feliz, não posso servir a Deus, não consigo desfrutar. Esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus, às vezes, é que você trabalhe e consiga muito pouco e não conquiste todos os carros que queria, as casas, bens. Você tem que administrar bem, se Deus te abençoar, aproveite. Mas não entenda que a única bênção de Deus para você são esses bens. A herança do Senhor que você tem consigo, que são os seus filhos, é uma bênção muito maior do que qualquer casa. E passar a fé a eles, metabolizar uma fé na sua vida, e eles verem, e pela graça de Deus serem salvos, é muito mais importante do que deixar uma casa para eles. Quantas vezes herança é motivo de briga, mas uma boa criação dificilmente é motivo de briga. Uma fé sólida. Nós temos também um quarto ponto, que a coisa vai bagunçar aqui, né? E todos nós temos uma experiência clara. Por causa do pecado, o mal está presente no mundo. Por causa do pecado de Adão e Eva, e eu creio não, é bíblico, né? Anteriormente, o pecado de Satanás, não sei quando Satanás pecou, mas ele pecou antes de tentar Adão e Eva. Então, quando nós pensamos que a desonra a Deus entra no mundo através dos representantes de Deus, né? Poderíamos usar uma analogia, os filhos de Deus, aqueles que Deus criou parecidos consigo, que compartilhavam de plena comunhão. Eles andavam junto todo dia, né? Se você quer uma pergunta, se você quer uma resposta a respeito de quanto tempo você deve dedicar à sua família e tem dificuldade, pensa que Deus andava junto todo dia para interagir com Adão, e ali não fala-se com Eva, mas acredito que ele interagia com ela, com os dois juntos, e se alegrava nisso. E ele tem um universo para governar, muita coisa para fazer, mas ele priorizava isso. Então o pecado entra no mundo, depois que Adão e Eva, né, negligenciam os privilégios e rompem essa obediência incontaminada que eles tinham, e eles se tornam instantaneamente contaminados juntos, de dentro para fora. E a gente tem essa atividade da contaminação em Romanos 5, versículo 12, 18 e 19, que está no livro, na página 174, que diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram.
Por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens, para a condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então a gente tem aqui uma demonstração de que, assim como qualquer pai e mãe que desobedecem e sofrem o peso da lei, da perda, do rompimento, os seus filhos vão sofrer também de alguma forma. E Adão e Eva eram como nossos representantes. E a graça de Deus é tão maravilhosa que ele manda um novo representante perfeito, o próprio Deus Filho encarnado. E essa é a grande diferença que nós temos para inúmeras crenças liberais, e o liberalismo teológico tem sido amplamente divulgado recentemente. Inclusive existe uma organização cristã que muitos pastores que levam Deus a sério têm feito parte, que chama Coalizão pelo Evangelho. E eles fizeram um vídeo, tá no YouTube, né? Só colocar liberalismo, coalizão, liberalismo, enfim. E eles vão falar sobre o liberalismo teológico que nega os milagres de Deus, a inspiração bíblica como palavra de Deus inerrante, enfim. É importante a gente saber, Adão foi um homem, carne e osso, de verdade, não um mito, não um conjunto de ideias que ele representa, não, ele foi um homem. Assim como Cristo foi um homem, e a gente vê que Paulo não tinha dúvida de que Adão foi um homem, porque ele compara Adão, homem, e Cristo, homem. E o pecado é feito por um homem, e a redenção é concretizada por um homem. Jesus era mais que um homem, mas nunca pode-se dizer que ele era menos do que um homem. Ele era um homem. O padrão de certo e errado veio de Deus e não do homem. Logo, só Deus pode julgar o certo e errado. Então, aquela ideia, o padrão não pode ser criado pela criatura. O padrão precisa ser criado pelo Criador, se há um Criador. E nós sabemos que há. E nós sabemos que ele se envolve e ele manifesta a sua vontade. Logo, essa vontade precisa ser obedecida e respeitada. Há um Criador, há um padrão, há uma vontade, ela não depende dos seus hormônios, ela não depende do seu estado financeiro ou emocional. Ele diz o que é certo e errado, não é a sociedade ao longo do tempo, mas é o próprio Deus que diz o que é certo e errado. Após a queda, o homem tenta criar um padrão para si, mas falha por ver, uma das falhas, né? Que ele não é coerente com os seus próprios desejos. Ah, mas como assim? Se você conversar com qualquer pessoa aqui no Ocidente, facilmente ela quer prosperidade financeira, saúde, que todo mundo que ela ama viva bem, que o mundo não acabe em colapso, em guerra, que um monte de gente não passe fome. Esse é o normal. Mas ele não pode ser coerente com isso. Porque ao pecar, ele afeta pessoas e ele não demonstra esse amor, inclusive por pessoas próximas, pela sua própria esposa, pai, irmãos, filhos. Então é essa incoerência. Nós temos no fundo um desejo pelo bem, mas o bem nos nossos termos, o bem que nos agrade, o bem que faça conosco aquilo que nós queremos, senão a gente não considera bem. Mas o próprio Deus não está comprometido com o seu e o meu padrão de bem. Nós devemos nos submeter, baixar a cabeça e nos comprometer obedecendo alegremente o padrão dele. Ele julga o que é certo e errado. Ele não atualiza a sua palavra. A palavra já foi dada. Nós precisamos atualizar o nosso comportamento de maneira obediente e alegre. Toda a escritura é inspirada por Deus e suficiente para nós. Nós mentimos, quer ver um exemplo disso? A gente tem um desejo, né? A verdade é importante? E aí nós mentimos, seja em palavra ou em ação. Mas odiamos que mentam para nós. Tá aí um dos grandes pontos. Quando eu abandono o padrão de Deus, né? Abandonei o padrão de Deus. E aí eu digo que eu não preciso dele para viver.
mas eu desejo aquela verdade que ele valoriza. Só que eu não consigo ser coerente com isso. E eu odeio quando pecam contra mim também. Quando eu peco, eu quero paciência, quero que ninguém fale nada. O ser humano, né, por causa do pecado, não é bom. Não sei se você cresceu ouvindo. Não, você é bom, não sei o quê. Você é muito especial. Você não é bom. Eu não sou bom. Não há ser humano bom pisando hoje na face da terra. E só houve um ser humano bom que pisou nesse chão que nós vivemos. Ele viveu lá no Oriente Médio, uns 2000 e poucos anos atrás. Ele era Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Ele era bom. Inclusive, ele foi assassinado por pecadores como nós. Então, não se iluda. Você não é bom. Você nasce corrompido. Você já nasce torto, bagunçado, sujo. E aquilo que dizem de que é a sociedade que estraga e atrapalha o indivíduo é uma grande mentira. Porque a sociedade nada mais é do que a união dos indivíduos. E o problema não pode ser jogado para a sociedade. Um grupo não produz o mal, mas indivíduos podem produzir o mal sozinho ou em grupo. Então, é óbvio que existem sociedades mais corruptas e períodos do tempo em que existiram sociedades mais corruptas, mais cruéis, mais assassinas do que outros períodos e outras sociedades. Porém, não há neutralidade, não há bondade em nenhum grupo. Por quê? Porque todos estamos contaminados pelo pecado. Isso vem de dentro para fora. Não são hábitos apenas. Hábitos são as manifestações daquilo que nós cremos e valorizamos e amamos. E de uma forma muito bela, muito poética, você pode ler aí João 3,16. Mas eu espero que você não leia só João 3,16. A gente não pode viver recortando a Bíblia, a gente precisa lidar com ela toda. E no versículo 17 até o 21, Jesus continua falando coisas. Em João 3,16, na verdade, é João falando, não é Jesus falando, correção aqui. É João falando sobre a obra do Filho. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, então uma promessa aqui. Para todo aquele que nele crê. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Opa, já tem uma condenação aí. O que acontece é uma libertação, uma palavra aqui que não existe, uma descondenação para aqueles que são salvos, enquanto o resto que não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é o quê? Como isso acontece? Como é que eu sei? Lá no versículo 18, João 3,18. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Percebe que é uma questão do coração? Falei sobre cosmovisão antes, introduzindo, né? É uma questão do coração, são as coisas que você é, que você gosta, que você ama, que você concorda, que você fala, é assim que deve ser. Essa é a sua cosmovisão. E todos temos uma. E o cristão está no processo de santificação, no qual ele vai se desenvolver pela atuação do Espírito, por um desejo, um anseio dele também, cada vez mais abandonando os antigos valores e assimilando as verdades de Deus. O ser humano ama as trevas e odeia a luz, porque ele ama as obras ruins das trevas. E todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agir
de acordo com o que você ama. Suas obras são de acordo com a sua identidade. E em Adão, todos nós somos pecadores, inimigos de Deus. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a diferença aí, o Filho de Deus, ele se aproxima da luz. Ele foi transformado para querer viver de outra forma. E isso é emblemático para nós, porque o ser humano que não é bom nasce corrompido, ele não é corrompido pelo meio, mas é uma escolha, ele determina agir assim, ele escolhe agir assim. Ele lida com algumas críticas e fala, mas e aquela pessoa que é um psicopata que é acima da média de maldade? Olha, essa pessoa só está um pouco sem freio. Nós todos potencialmente somos isso. E choca algumas pessoas quando nós dizemos o seu filhinho fofinho, bonitinho de 0 mês de vida, recém-nascido, ele é um pecador com todo esse potencial. E ele vai viver assim, se Cristo não salvá-lo e não mudar a maneira que ele vive, porque mudou antes o coração. É uma questão de amor aqui. Ama as trevas, desobedece a Deus. Mas se Deus coloca uma luz ali, forte, e muda esse amor, conquista o coração, a pessoa começa a obedecer a Deus. Esse é o resgate pelo pecado, né? E todo não cristão, ele vive assim. Pela graça de Deus, muitos não cristãos, incrédulos, eles não são tão ruins quanto poderiam. Graças a Deus por isso. Mas não são pessoas inocentes e puras. E se você está vendo isso e não é um cristão e não quer saber de Jesus, rejeitar a Cristo vai te levar para o inferno. Se arrependa, busque, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, peça ajuda para alguém, conheça o Deus verdadeiro, se renda a Ele. Conclusão. O que o pecado gera? O pecado gera o relativismo, que começou lá com Adão e Eva. Satanás descreditando aquilo que Deus tinha dito para Eva. E aí ela se enrola, ela tinha desejo, quando ela começa a olhar aquela fruta e começa a querer, ela caiu ali, né, em uma forte tentação e concretizou a tentação. Então o relativismo nada é certo nem errado, depende para quem. Ou isso não é certo nem errado. Uma imagem comum é que está 2 pessoas, uma pessoa aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, e no meio tem um 6 ou um 9 desenhado. Aí fala, o que pode ser para você uma coisa, pode ser para o outro. Quem desenhou aquilo ali determinou que fosse um 6 ou um 9. Quem criou determina o que é aquilo. Quem criou determina como deve ser feito. Se é homem ou mulher, ou gato, ou como a idade influencia cada um biologicamente e que nós vamos todos caminhar para a morte. O próprio Criador determinou. Não adianta. Não adianta iludirmos, falarmos que não somos aquilo que somos, ou negarmos aquilo que somos. O Criador, aquele que idealizou aquilo, ele sabe para que idealizou. Lutar contra ele é loucura, é sofrimento. E vai gerar uma irresponsabilidade, obviamente, com a criação, com o mundo, com os relacionamentos, porque eu não vou querer viver do jeito de Deus, e o jeito de Deus é o melhor. E vai gerar confusão. Confusão é um problema. Estar perdido sobre quem você é, o que fazer, para onde ir, é um grande problema. A aplicação, aí nós temos a defesa pelo casamento gay, sendo que é um contrassenso, inclusive constitucional. Os homossexuais são reconhecidos e podem se unir, não existe a necessidade de um casamento. O casamento é uma instituição social pós-criação. Então, antes de ser uma instituição social, ele foi criado pelo próprio Deus. Então, ele é um pacto antes de ser um contrato social. É importante que o próprio Deus determine como é. E ele determinou um homem
e uma mulher se unirão. Qualquer outra coisa é confusão, não é um casamento. O pecado gera mais violência, então o relativismo, enfim, quando nós não estabelecemos coisas bem claras, somos guiados pela confusão, haverá violência, haverá discordância, haverá impaciência, enfim, e vai levar à morte. Então o pecado trouxe tudo isso. Quando nós não temos verdades claras, pessoas que são responsabilizadas pelas suas atitudes, se vive em confusão. Por isso que é importante que quem comete crime seja punido, aqueles que não cometem crime sejam respeitados e valorizados, né, enquanto sociedade, e aqueles que se colocam como defensores do errado sejam descreditados, não sejam respeitados e valorizados como grandes mestres ou pensadores. Não. Quem ensina errado, quem ensina heresia, quem ensina aquilo que a palavra de Deus não diz, deve ser descreditado, deve ser combatido, não fisicamente, mas intelectualmente. Os argumentos precisam ser tratados. O quinto ponto, né, que é o desdobramento claro, por causa do pecado, Deus amaldiçoou o universo, amaldiçoou o cosmos, a natureza, os ecossistemas, pode usar várias palavras, eu usei o universo. As coisas entraram em bagunça. Então, Gênesis 3, 17, 18. A vida numa terra amaldiçoada é difícil e cheia de sofrimentos de todo tipo, né? O que acontece em Gênesis 3, 17, 18? O simples cair em realidade, né? Tava tudo bem no jardim, mas agora a história é outra. E aí diz assim, né? A sentença que Deus coloca sobre Adão é bem pesada. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aí você tem a criação das dificuldades. Tinha o trabalho beleza, pecado entra, trabalho se torna um problemão, fonte de sofrimento. Então a vida se tornou difícil e cheia de complexidades. Então nós temos desastres naturais, animais peçonhentos, excessos e faltas de chuva. Então tudo isso são respostas naturais, no sentido de serem da natureza, mas é num mundo que foi contaminado pelo pecado. Então o natural não pode ser tido como parâmetro, né? Ele é natural, mas num mundo que foi contaminado pelo pecado, e aí logo a desordem veio e bagunçou. Então nem tudo que entendemos como natural é o padrão natural da criação sem pecado, logo padrão de Deus. Então nós que somos cristãos, nós nos apegamos ao padrão de Deus. Nós devemos promulgar, né? Nós devemos evidenciar e proclamar toda essa verdade de Deus, mesmo que todo mundo diga que é natural. Imagina em uma sociedade onde é natural o incesto. Pais abusando dos filhos e todo mundo. Sem o parâmetro cristão, isso já aconteceu, isso acontece, mas é tido como algo criminoso, é rejeitado. Sem o padrão cristão, judaico-cristão da palavra, sem a moral cristã, isso vai voltar a acontecer cada vez mais. Nós precisamos dizer, isso é errado. É natural, é um desdobramento biológico. Não interessa se é natural, está errado. É naturalmente errado. Tem que ser lutado contra. O natural de hoje não é um natural puro, é um natural contaminado. E por isso a gente precisa trabalhar a nossa interpretação desse natural. O mundo resistirá aos seres humanos por causa do pecado,
e sofrerá as consequências do nosso pecado. Então, a terra se tornou maldita. O que era tudo muito bom se torna maldito, se torna complicado, confuso, improdutivo, sujeito ao apodrecimento. É isso que acontece com o mundo por causa do nosso pecado, por causa do pecado do nosso primeiro pai, Adão, né? Da nossa primeira mãe, Eva. E os nossos pecados continuam destruindo o mundo de inúmeras formas. A aplicação: não há vida natural na prática. Então não há hoje uma vida 100% natural. Existem algumas filosofias, né, que são criadas. Vou viver naturalmente. Você não consegue viver no centro urbano. Você teria que se isolar e ainda assim dificilmente você conseguiria chegar nesse ponto. Você usa gasolina, você usa energia elétrica, você usa madeira processada, você usa de alguma forma alimentos que passaram por processos. Então a vida natural, ideal, ela não existe. É difícil pensar hoje, no mundo de hoje, a não ser que a pessoa esteja numa tribo isolada, sem nunca ter tido contato com as outras sociedades e culturas. Para nós isso não é uma realidade. Então o que é natural, sentimento natural, enfim, hormônios e pensamentos não determinam o que é certo ou errado. E nunca determinou. Nós temos o sexto ponto, que é a resposta de Deus, né? E em tudo isso, ele vai nos mostrando como devemos agir e o que Deus quer de nós. Ora, é importante desenvolver uma cosmovisão que tenha o e aí, e aquilo que a gente faz. Deus quer que os seres humanos desenvolvam os recursos da terra. Isso já está claro desde Gênesis. Então, a responsabilidade de sujeitar e tornar a terra produtiva continua sobre nós, homens e mulheres, nas inúmeras ciências que são criadas. Sujeitar não significa destruir, usar de qualquer jeito ou viver como se não houvesse amanhã. Pelo contrário, o cristão deve ser o primeiro a preservar a natureza. Então aqui, quando a Bíblia fala sujeite, governe, administre, é simplesmente o conceito de um rei que deixa um representante no reino e fala assim: olha, desenvolva esse reino. E você vai sair ganhando, seus filhos vão sair ganhando, todo mundo vai sair ganhando. Então, não é viver como se não houvesse crianças no futuro, não é viver como se os animais fossem infinitos, a água fosse infinita, a terra não pudesse ser contaminada. Não é viver como se não houvesse amanhã, mas é viver de uma maneira prudente, coerente, uma maneira piedosa, uma maneira coerente de viver, pensando que outros usarão esse mundo onde você vive e tudo que você fizer vai ter desdobramentos na vida dos outros, porque vai te influenciar e você não vive sozinho, isso vai influenciar os outros. Então o cristão deve ser o primeiro a preservar a natureza, não em detrimento da morte, do desenvolvimento, né, de outras pessoas, mas como um equilíbrio. Dá para fazer. Existem lugares que são limpos, que têm ótimos sistemas de tratamento de lixo, existem embalagens hoje que são livres de muitas coisas que contaminaram o solo durante anos. Há um desenvolvimento. E precisa haver uma coexistência, né? Deus nos criou para isso. O pecado bagunçou, né? A gente precisa batalhar para isso voltar. Se utilizarmos bem os recursos de tempo, de vida, os recursos criacionais que Deus nos deu, poderemos usufruir de vários outros recursos. Nós vamos desenvolver recursos, né? Nós vamos ver coisas crescerem e coisas serão criadas. Métodos de desenvolver a cultura não são os mesmos há séculos. A coisa está mudando. Existem coisas negativas e positivas que são advindas disso. Mas o fato é, a tecnologia de forma geral começa com aquele desenvolva a terra lá em Gênesis.
Esse é o ímpeto do ser humano de produzir, de fazer, de pensar novas formas e continuar. Isso está no nosso DNA, isso está em nós, faz parte da nossa identidade. Então nós precisamos desenvolver, criar soluções boas, né? Desenvolver bem aquilo que nós temos, não de uma maneira destrutiva ou impensada. A terra existe para ser usada, não destruída. Isso significa que a dignidade do trabalho é importante e que a improdutividade é ruim. A terra foi feita para produzir. Qual é a melhor maneira de produzir? Aí cada tipo de terra vai direcionar. A água foi feita para trabalhar dentro desse processo. Regar o solo. Se você contamina ela e bebe, você morre. Então a gente não pode fazer isso. Como a gente vive no meio disso? Como a gente pune quem faz isso? Tem inúmeros desdobramentos de uma cosmovisão cristã. Desde você não jogar óleo na sua pia de cozinha, porque aquilo contamina inúmeros, milhares de litros de água. Precisa de um processo bem complicado para limpar a água. Então, não faça isso. Armazene o seu óleo usado, leve no supermercado perto da sua casa, procure, coloque em garrafas. Você vai achar algum mercado, vários coletam. E aí, de poucos anos para cá, desenvolveram o biodiesel, enfim, várias coisas para usar. Há muitos anos existe o bom e velho sabão de vó, né? Não só vó sabiam, mas quando vó fazia era mais legal. Pega o óleo, mistura, soda, ferve e tal, e criava um sabão. Então, reutilizando aquilo que poderia simplesmente ser um contaminante. Um exemplo bem pequeno, mas daquilo que nós podemos fazer. Conclusão: o mundo é um terreno fértil, e hostil. Ele resiste a nós, mas ele produz. E isso nos alimenta, isso sustenta a nossa vida. Aplicação: nosso medo deve ser maior em relação à improdutividade do que o contrário. Eu acho que a gente precisa pensar mais em produzir de uma maneira que honre a Deus, utilizar bem aquilo que Ele nos dá, o corpo, o tempo, a terra, um computador, enfim, os recursos, mais do que não produzir direito. Existem inúmeras formas erradas de fazer as coisas. Isso não deve nos levar à improdutividade, a não fazermos nada, mas pensar formas corretas de fazer as coisas, formas benéficas para a sociedade, para nós, né? Quem deu foi Deus. Não usar bem é ofendê-lo e é tolice. Se você conhece alguém que tem bens e recursos e não usa bem, tem tempo, tem capacidade intelectual ou física e não usa bem, isso é triste. Esse senso de, nossa, não estou falando da inveja, não. Inveja é negativa, é ruim, é pecado, desonra a Deus e fere as pessoas. Mas eu estou falando das pessoas que têm recursos e oportunidades e você olha, nossa, a pessoa podia estar frutificando, o negócio dela podia estar crescendo mais, ela poderia administrar melhor, ela poderia abençoar mais gente, ela poderia contribuir de uma forma melhor para o mundo, para o país, para a cidade, mas ela é limitada, ela está ali. Enfim, pense nisso e desenvolva uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão que parte da Bíblia, não parte de clichês que você ouve, inclusive em igrejas, desde sempre, não parte do seu próprio pensamento, mas parta da Bíblia, uma cosmovisão bíblica, que te mostra como se relacionar com o mundo, como produzir, como honrar a Deus com a sua mente, com as suas mãos, com o seu coração e trabalhar a terra que Ele deu. É muito importante que nós pensemos nisso, desenvolvamos essa mentalidade e contribuamos com outros, para que eles vejam o mundo não como um ídolo a ser adorado ou como um monstro a ser temido, mas como um presente do próprio Deus, que por causa do nosso pecado tem dificuldades, lógico,
mas ainda é um bom presente. Deus ele nos abençoa muito através do desenvolvimento. Lembrando que Ele é aquele que ordena, que cria a realidade. Ele é o dono, Ele é o parâmetro. Não eu, não você e não a sociedade moderna do século XXI. Ou pós-moderna, né? A sociedade que nós temos hoje. Deus te abençoe, que essas aulas te edifiquem, que esse livro, Política segundo a Bíblia, seja muito bom e te abençoe mesmo. E se você quiser trocar alguma ideia, você sabe, meu nome é Mário Belsolli, você pode achar minhas redes sociais, entrar em contato com as redes sociais da igreja e tirar as suas dúvidas. Nós temos um grupo que acontece quinzenalmente e nós batemos papo sobre a aula que foi gravada. Então, faça suas anotações, se você quiser, contribua e lembre-se de que se você pensar errado sobre Deus, você vai se relacionar errado com Deus, vai esperar coisas erradas de Deus e você vai sofrer. Isso é um dos desdobramentos do pecado. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe todos aqueles que virem esses vídeos ou esse vídeo, nos ajude a aprendermos a aprender contigo e nos dê um coração grato, alegre, um coração que teme ao Senhor e não aos homens em primeiro lugar, mas que por temer ao Senhor teme fazer mal aos nossos semelhantes. Abençoa o teu povo, ó Deus, espalhado pela face da terra. Nos ajude a crescer, a frutificar e a te honrar. Abençoe o Brasil, as eleições que estão chegando. Nos ajude, enquanto cidadãos, a honrarmos ao Senhor, enquanto profissionais, enquanto filhos teus. Nos ajude, ajude o teu povo e nos dê o privilégio de nos alegrarmos com os frutos que o Senhor nos deixa produzir por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.